seguinte, é da parte do engenheiro José Basílio, Sim. à Isa. Quero-lhe agradecer por ter vindo de Coimbra para fazer esta apresentação. Vai fazer uma apresentação sobre o produto Ener Escolas, com o qual a Lisboa Nova também colabora, numa escola nos Olivais. Há mais aplicações, seguramente vai indicá-las. Portanto, o produto Ener Escolas, que tem um subtítulo Atuar junto da comunidade escolar. Boa tarde a todos. Muito obrigado também à Lisboa Nova por este convite. Não vim de Coimbra para fazer esta apresentação. Nós Ainda bem. temos que passamos a vida mais aqui no estrangeiro do que em Coimbra. Mas então, começando só por fazer aqui uma breve apresentação da ISA para quem não conhece, e nós temos aqui uma representação de uma cidade inteligente. Eu diria que quem não conhece, a esta hora já conhece, porque quase em todas as apresentações da manhã a ISA estava envolvida, tanto com a PT, com o projeto do Meo Energy, com a Galp no projeto Smart Galp, com a EPAL neste projeto da redução das perdas e fugas aqui em Lisboa, e também, enfim, vários outros que foram apresentados de manhã e a seguir também vai estar. Mas enfim, nós somos especialistas em telemetria e gestão remota e aplicamos este tipo de tecnologias de aquisição de dados, de controle à distância, a vários segmentos verticais. Uma das áreas onde começámos era do ambiente, portanto, monitorização da qualidade do ar, gestão de recursos hídricos, telegestão de hectares e dietas. Essa área nós englobamos numa unidade de negócios que chamamos de energia e ambiente. Depois temos uma outra unidade de negócio que se dedica aos clientes do segmento do oil and gas, que é a unidade que se internacionalizou mais cedo, ainda tem já 23 anos, e esta unidade, desde o ano 2000 que nós exportamos, e estamos hoje presentes com equipamentos em cerca de 30 países. Um chapéu para tudo isto, e desde há alguns anos se fala muito das cidades inteligentes, pode ser este das cidades inteligentes e das Smart Cities, que podem, no fundo, ser o chapéu para todas estas várias aplicações. Nós costumamos dizer que estamos, no fundo, também a construir aquilo que se chama a internet das coisas. Temos hoje já no mundo mais dispositivos a falarem uns com os outros do que em voz, não é? Do que telemóveis a comunicar voz, e nós temos já cerca de 100 mil destes pontos que comunicam uns com os outros aí espalhados pelo mundo. Portanto, estamos, no fundo, a iniciar a construção da internet das coisas. Fomos considerados como vendor em 2012 para For Smart City Applications, pela Gartner, e somos, faz agora um ano que cotámos aqui na Bolsa no Alternex, portanto somos até agora a primeira e única empresa PME portuguesa cotada nesta Bolsa para pequenas e médias empresas, que é uma bolsa que está presente em 4 países na Europa e faz parte da plataforma do New York Stock Exchange. Aqui alguns dos nossos principais clientes, portanto, na área do oil and gas, são as distribuidoras de gás e de petróleos, portanto, a nível mundial, Shell, a BP, a Repsol, a Total, entre outras. Na área da energia temos algumas utilities, a EDP, a Galp, agora algumas também na Alemanha, que estamos a começar a vender, e em França, e depois temos uma série de empresas também na área das águas. Depois temos um foco grande na inovação, portanto, temos uma área interna que nós chamamos a ISA Academy, que desenvolve vários projetos europeus em colaboração com outras universidades e empresas a nível europeu e não só, e onde, no fundo, damos os passos para continuar a inovar e continuar a desenvolver novos produtos e fazer evoluir aqueles que temos. Concretamente na área da energia, e aproximando-me do tema aqui assim desta apresentação, nós basicamente temos a nossa oferta dividida em 3 segmentos. Um, diretamente às utilities, portanto vendemos as nossas soluções que se posicionam dentro de casa fundamentalmente, portanto, na comunicação com o consumidor. Vendemos diretamente às utilities, que depois os disponibilizam aos seus consumidores. Depois temos uma solução para empresas, podem ajudar aqui, por exemplo, este edifício a reduzir os seus consumos de energia, e uma solução também residencial, a solução das escolas que eu vou apresentar, no fundo está aqui no interface entre estas duas, portanto, dependendo do tamanho da escola, se é uma escola pequena, no fundo, utiliza a solução residencial,
se é uma escola já maior, pode-se considerar um edifício semelhante a tantos outros e utilizar a solução para os edifícios. Aqui um exemplo de um projeto que desenvolvemos, que foi a Alfa Micro que o liderou e que foi um dos primeiros que fizemos nesta área da eficiência energética, também com a colaboração da Lisboa Nova, e que eu gosto de apresentar este slide porque ele é muito elucidativo da importância da monitorização e do que se consegue fazer, portanto, medindo preferência em tempo real. Não sei se isto aqui tem laser ou não. Tem? Como é que se Pode descobrir, mas tem. A parte vai de ser cima. aqui, ok. Portanto, o que nós estamos aqui assim a ver é um perfil de consumos de 7 dias, portanto, uma semana de consumos de um edifício da Câmara Municipal de Lisboa, aqui ali no Campo Grande. E já foi apresentado publicamente muitas vezes, portanto, não estou aqui a revelar nada que não seja conhecido. Mas este edifício tem um sistema de gestão centralizado e que liga automaticamente uma série de componentes que têm a ver com a ventilação, com os ares condicionados, com alguma iluminação e os equipamentos de escritório, liga automaticamente às 7 da manhã e desliga às 21 horas. Portanto, vemos que durante a noite não há consumo. Portanto, isto repete-se todos os dias. Depois, às 7, enfim, as pessoas não chegam às 7, mas às 8, 9 começam a chegar e aumenta o consumo, mantém-se aqui num patamar mais elevado durante as horas do dia, depois desce e, enfim, a partir das 5 da tarde até às 9, portanto, temos ali um consumo já bastante mais baixo. O que é que nós vimos 2 semanas depois de estarmos a monitorizar? Identificámos esta situação aqui, isto é sábado e domingo, e vemos que continuamos com este consumo aqui que nós chamamos a baseline. Portanto, é um consumo que existe mesmo sem estar ninguém a trabalhar no edifício. Portanto, o sistema de gestão centralizada ligava também às 7 da manhã e desligava às 9. Ninguém sabia que isto acontecia e isto é desperdício autêntico. Quando integramos, vemos que representa 13% do consumo aqui deste edifício. E como acontece aqui, acontece em tantos outros locais, em que nós pensamos que o ar-condicionado é desligado, mas ele não é, em que pensamos que as temperaturas estão reguladas de forma correta e não estão, há a iluminação ligada quando ninguém está no edifício, enfim, ou durante o dia nos reclames externos e depois, ou às vezes também durante toda a noite. Portanto, este tipo de informação nós, a partir do momento que monitorizamos, conseguimos identificá-la e conseguimos corrigir. Portanto, aqui foram 13% de perdas que se recuperaram muito rapidamente. Depois, um outro aspecto aqui importante é que vemos que este consumo base, que está aqui assim mais ou menos ali nos 2.200 kW, quando as pessoas abandonam o edifício ao final do dia, ele está praticamente no dobro. E porquê? Porque as pessoas, ao saírem, não deixam, no fundo, o edifício da maneira como o encontraram quando chegaram. Portanto, temos luzes ligadas, monitores ligados, computador ligado, enfim, uma série de... Portanto, isto é comportamental. Portanto, aqui não é nada que um sistema possa fazer de forma automática, porque ele de forma automática só atua depois às 9 da noite, mas há aqui uma série de horas que têm a ver com os comportamentos das pessoas. Portanto, e era o ponto que eu queria chegar e que nós nas escolas também é um fator vital, é nós disponibilizarmos a informação para que os alunos, a comunidade escolar, possa ter consciência de quais são os consumos, ter consciência do impacto das alterações desses comportamentos e então terem comportamentos que gerem de facto menores consumos. Com aquela alteração comportamental, portanto, nós colocamos ecrãs, divulgamos a informação nos computadores das pessoas, etc. Conseguiu-se obter mais 14% de benefícios. Portanto, ao todo neste edifício reduziu-se o consumo em 27%, sendo 13% de medidas, portanto, de ajustes dos equipamentos que estão normalmente sempre a funcionar e depois 14% comportamental. Portanto, vemos aqui a azul o que é que era o consumo antes e a vermelho o que é que ficou a ser o consumo após a nossa intervenção. Depois, nas casas, no fundo nas casas nós atuamos de uma forma semelhante. Portanto, lançámos um produto que se chama Clujo e que me permite monitorizar o consumo global da casa e depois também em particular de alguns eletrodomésticos, de algumas tomadas, e nos disponibiliza essa informação em tempo real ou num display,
que é este, ou então nos smartphones, no iPad. Enfim, portanto, temos a consciência de quanto é que estamos a consumir, podemos estabelecer um objetivo e dia a dia percebermos se vamos ou não conseguir aquele objetivo e, portanto, com isso ir alterando os nossos hábitos. E depois podemos fazer outras coisas, como controlar remotamente. Portanto, eu posso, depois quem estiver interessado, eu posso mostrar isso no meu telemóvel ou no iPad, também temos para Android. Portanto, podemos comandar remotamente as tomadas. Portanto, podemos ligar ou desligar remotamente em casa, portanto, ligando o aquecimento antes de chegar, ou se os miúdos já estiverem há tempo demais no computador, a gente também consegue desligar. Eu, aliás, tenho monitorizado as horas exatas que os meus filhos passam a jogar no computador e também que o pessoal está a ver televisão lá em casa. Portanto, são as duas tomadas que eu controlo lá em casa. Fizemos este projeto, fizemos também aqui com a Lisboa é Nova, em 250 famílias. Chamam-se Contadores Inteligentes para Decisões Eficientes e agora irá ser expandido. E, portanto, estamos aqui assim a avaliar os resultados. Depois, nas escolas, no fundo, o que estamos a apresentar, portanto, já instalámos também cerca de 100 escolas por todo o país, portanto, metade delas num projeto que fizemos com a EDP, a outra metade diretamente nós, em que se envolveu a comunidade escolar, portanto, com conferências dadas ao longo do tempo, formação aos professores, envolvimento também dos pais e da envolvente municipal, portanto, nas escolas que dependem dos municípios, e, no fundo, para consciencializar a população mais jovem, que depois acaba por trazer estes conceitos para casa, e também, objetivamente, para ajudar as escolas a reduzir o consumo. Portanto, é uma realidade que, com as intervenções que foram feitas com o parque escolar, os consumos energéticos triplicaram ou mais. Portanto, e o que acontece hoje é que muito do investimento que todos sabemos foi feito aí em muitas escolas, hoje não é utilizado, tem que estar os sistemas desligados, porque depois não há dinheiro para pagar nem o consumo de eletricidade de todos aqueles equipamentos. Portanto, esses são os desafios, portanto, motivar a comunidade educativa, recolher os dados, sugerir alterações, consciencializar para estas questões ambientais, portanto, e reduzir o impacto ambiental. Depois, tivemos a preocupação também de que estes dados pudessem ser usados do ponto de vista educativo, portanto, e criou-se uma aplicação que permite, estão aqui alguns ecrãs, portanto, com uma mascote, e que de uma forma lúdica também permite aos alunos utilizarem os dados, por exemplo, para, na matemática, aprenderem a fazerem o tratamento estatístico destes dados. Na geografia é importante também, porque uma vez que temos escolas por todo o país, as temperaturas são diferentes e, portanto, podem ter a consciência desses aspectos, dos consumos serem diferentes em cada geografia em função da temperatura. Enfim, noutras disciplinas, portanto, criaram-se conteúdos utilizando a informação recolhida e adequados aos programas letivos. Depois também a diferenciar aquilo que é tipicamente os consumos numa cidade, o que é os consumos no campo, portanto, a distinguir esses vários ambientes. Um portal, portanto, o portal Enerbook, onde os alunos e as escolas puderam introduzir a informação e ir vendo o acompanhamento desses dados, fazer o cálculo da pegada de carbono e, portanto, termos quer a monitorização do consumo de eletricidade, quer do consumo de gás, quer do consumo de água. E depois também com as recomendações e, portanto, com sugestões e com equipamentos que podemos fornecer para reduzir, por exemplo, os consumos de água com redutores de caudal. Simultaneamente, ao reduzir o consumo de água, reduzimos o consumo de gás no aquecimento dessa água. Portanto, toda esta envolvente foi tratada e com bastante sucesso. Portanto, eu devo dizer, os meus filhos mais novos andam agora na escola primária também, e foram feitas lá também estas apresentações, e não há dúvida que eu posso testemunhar que eles depois são um verdadeiro exército em casa a impedir que os pais desperdicem energia.
depois chegavam ao ponto, eu estava a fazer a barba na casa de banho e vão desligar a luz porque não posso estar a gastar luz, não é? Ou a mãe está com a água a correr para aquecer a água para o banho, também tenho que desligar porque está ali a desperdiçar água. Portanto, isto não há dúvida que os miúdos funcionam como um exército vivo e temos exemplos desses na campanha que foi feita há uns anos em Portugal para a reciclagem, em que eles trouxeram no fundo esses hábitos também para as nossas casas. Aqui só para finalizar, o caso que estudámos com mais profundidade foi uma série de escolas e há mais tempo, portanto, que instalou-se em 2011. Portanto, em 2012 pudemos medir a comparação dos consumos relativamente ao ano anterior e chegámos a ter uma escola a reduzir 42% o seu consumo de energia. E a média, penso que foram 10 escolas, aqui está um exemplo de 4, mas a média foi 18% e temos aqui... A diferença que nós identificamos entre umas e outras tem muito a ver com quem é o professor e quem foi o professor que abarcou este projeto e depois o envolvimento que ele é capaz de trazer de toda a comunidade escolar para estas questões. E aqui na escola de Barroa a professora era fantástica e ajudou a que tudo isto acontecesse e colocar todos os alunos efetivamente a cuidar da escola, andarem atrás das senhoras da limpeza para elas desligarem o aspirador e era melhor varrer do que usar o aspirador e coisas do género. Portanto, conseguiram de facto resultados notáveis ali assim. E era isto então que tinha para vos transmitir. Muito obrigado.